Todo mundo escutando bem, né? A gente vai começar, tá, galera? Boa noite, Vânia. Boa noite, Bruno. Boa noite, Gabriel. Já está gravando. Boa noite, Rodrigo. Noite. Gabriel, já está me escutando? É porque assim fica melhor de enxergar. Fala, Gabriel. Beleza, o Gabriel vai tentar. Bora esperar aí o Gabriel só ver se ele consegue escutar a gente começa. Vocês já estão vendo a minha telinha aí, né? Dá para ver já, professor. Beleza. O Gabriel já está escutando. Então, vamos lá. A pessoa que é da Bahia está aí? É o Paulo Henrique, é o Rodrigo? Quem é? Ou é o Gabriel mesmo? Eu vi que vocês estão muito ansiosos lá, mas faz parte, é normal, tá, galera? Mas a gente vai começar, né? Essa semana e a outra vai começar a tirar um pouquinho a ansiedade de vocês para vocês olharem, né, o código, mas é normal isso, tá? O que a gente vai ver hoje, tá, galera? A gente vai ver pensamento computacional 2, o código revelado. Ou seja, a gente vai continuar vendo a questão de como é que o pensamento computacional funciona. O pensamento computacional é a principal habilidade que vocês vão ter que ter na hora de desenvolver alguma coisa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que está aprendendo programação, foi pela manhã isso, e aí ele está transacionando de carreira, talvez entre nessa turma agora, né? E ele é engenheiro de automação. E aí ele está transacionando, está vindo para a área de computação, e um amigo dele falou para ele uma coisa que é bacana e que casa com a nosso, né? Porque se você que cai de paraquedas no mundo de desenvolvimento e quer começar a aprender, né? Do mesmo jeito que nós, seres humanos, nos dias de hoje, estamos sendo bombardeados por informação em todo que é lado, Instagram, YouTube, tá, tudo bem, é você que olha, beleza, mas é você que é, entre aspas, forçado a olhar, né? Se você não tiver autocontrole sobre isso, o teu tempo, você passa o teu tempo todinho só olhando, refém do celular, né? A mesma coisa com linguagem. Se a gente ficar olhando para todas as linguagens que existem, que estão falando alguma coisa, a gente não vai parar e vai aprender uma linguagem. Então, por isso que a gente vai focar numa linguagem, mas antes de focar numa linguagem, e eu acho que eu falei isso nas primeiras aulas, na primeira aula, antes de aprender como é que a gente vai fazer isso em determinada linguagem, a gente vai resolver o problema. Resolver o problema de maneira computacional, aonde eu sei qual é a lógica, eu sei o que está acontecendo, eu sei
o que a gente fala no mundo da startup de why. Eu sei o porquê eu estou fazendo aquilo. Então, esse é o principal e o que vai fazer diferença. Porque daqui a 2 anos, o curso da Codes pode estar trabalhando com uma outra linguagem. Entendeu? Hoje, nós estamos usando, provavelmente a gente vai usar SQL como linguagem de banco de dados, vamos usar o React lá na frente como linguagem de front-end, vamos usar o Node.js como linguagem de back-end, né? Mas lá na frente a gente pode estar usando coisas completamente diferentes, porque o mercado adotou alguma coisa, só que vocês já vão ter a facilidade de saber o funcionamento. Então, é muito mais fácil vocês migrarem para outra qualquer linguagem, né, do que se vocês só sabem uma linguagem, né? Só antes de continuar, todo mundo viu no sábado, quem foi lá, quem acompanhou, gostaram? Eu queria esse feedback de quem foi lá, ou que acompanhou online. Professor, eu acompanhei online, eu queria ter ido, mas estava chovendo, não deu para ir. Mas Foi. assim, eu não consegui acompanhar muito porque estava um pouco ruim assim a transmissão. Tava É, toda hora cortando, aí ficou meio, pelo menos para mim aqui ficou um pouco ruinzinho. tá. É a internet de lá. Mas, tudo bem, isso é um problema crônico lá. Eu sei porque eu, passei 12 anos lá na Estácio, eu sei, né? Mas a gente vai ter cuidado no próximo evento híbrido, né? E de ver essa questão da internet. Mas o curioso é que ali, mesmo até o sinal de internet é ruim ali naquele pedacinho. Eu não Mas sei se é, eu não sei se é porque vocês fizeram a live, fizeram pelo celular ou foi notebook. foi notebook, mas Ah, a foi notebook. imagem que foi no foi Ó, notebook. porque se fosse celular aí é mais ruinzinho mesmo. Certo? Seria botar um notebook conectado num cabo aí, fica melhor. Pois é, mas as imagens, o compartilhamento de tela estava no computador. Só a imagem e eu acho que o áudio é que também estava no celular. Mas a imagem do compartilhamento de tela, né, era no computador. Mas é uma coisa que a gente vai melhorar. Por isso que eu peço o feedback mesmo, tá, de vocês. Quem foi ao vivo lá? Eu, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Vânia. Eu gostei muito, eu fui ao vivo, vi toda a programação lá e gostei muito da ideia da comunidade. Eu acho que é muito bacana a gente trocar ideia sobre isso e, e ver as pessoas interessadas nisso também, né? Para mim foi muito válido conhecer esse processo todo e entrar nele também. Bacana, Eu acho bacana. que valeu a pena, é. Legal. Daqui a umas 2 semanas, vocês vão estar recebendo o acesso de vocês à comunidade, porque vocês vão ter direito a acessar a comunidade, tá? Vocês que já estão na jornada, né? E ela vai ter um bocado de coisa, né, diferente mesmo e bacana e para fortalecer esse network aí. Então, legal. Então, vamos continuar aqui. Esse pensamento computacional 2, né, que é o código revelado, lembra-se que a gente viu na última aula vários problemas, e esses problemas nós vimos a solução, a gente fez meio que uma engenharia reversa, a gente olhou, sabe que ali tem um problema, como é que seria a solução desse problema? A solução desse problema, ela é baseada em quê? Em um princípio básico. Vocês lembram qual é o princípio básico? Entrada, processamento e saída, não é isso? Né? Entrada, esse é o princípio básico de qualquer solução computacional, galera, qualquer. Seja ela da mais complexa, né, possível, ou da mais simples possível, o princípio básico é entrada, processamento e saída. É como o ser humano resolve as coisas. Né? Tem um estímulo, né? Tem uma ação que foi ocasionada por conta desse estímulo, e tem uma consequência, tem um resultado.
Simples assim, né? E aí, o que a gente viu, né, no capítulo anterior, aí no nosso último episódio, que vai hoje, no mundo de hoje, eu tenho várias maneiras dessa entrada acontecer. Antigamente, essa entrada era até em cartão perfurado. Mas hoje eu posso dar informação, né, com touchscreen, porque eu estou tocando na tela. Pode ser no teclado, pode ser via comando de voz da Alexa. Ou seja, eu posso conversar hoje, né, com o computador. Então, e tudo isso é entrada. Tá? Todos esses dispositivos são dispositivos de entrada de informação. Né? Baseado nessa entrada de informação é que vai acontecer alguma coisa. E, claro, se vai acontecer alguma coisa, vai ter um tipo de resultado. Né? E aí uma coisa bem simples de a gente entender, né? Quem foi lá no evento pôde ter a noção, porque eu falei lá, de como é a arquitetura da informação, a arquitetura da tua solução computacional, a solução que você vai dar, né, para qualquer problema, ela vai ter esses princípios: entrada, processamento e resultado ou saída. E a entrada vai ser sempre, né, aquilo que o teu usuário, que a tua pessoa, né, que a pessoa que vai usar o teu sistema vai ver, né? Ou seja, é o teclado, é a tela que ela vai interagir, ou seja, é uma interação que existe ali, né? Ou é a tela do touchscreen do aplicativo que você está usando. O nome dessa tela, né? O nome dessa parte onde a entrada vai acontecer é interface. Tá? Simples assim. A interface é algo que, né, vai conectar o usuário, a pessoa que vai estar usando o teu sistema, com o resto da plataforma, com aquilo que ele não vê. Ele não vai ver onde os dados estão armazenados, ele não vai ver a transação que vai acontecer por trás disso, ele não vai ver, né, que a tua informação vai ser transportada, né, de maneira criptografada, de maneira segura, até chegar lá no banco de dados, e não vai ver nada disso. Mas ele vai ver aquilo que está na frente dele, a interface. Né? Essa interface, aí eu trouxe, né, do dicionário mesmo, não trouxe nem do Wikipedia, né, é o quê? O elemento que proporciona uma ligação física ou lógica entre duas partes, né? Entre dois sistemas. Né? Toda vez que você vai entrar em um prédio, por exemplo, você vai acessar uma interface, você vai acessar uma porta, você vai acessar, né, um elo de ligação entre a rua lá fora e o prédio que você está entrando. Simples assim, tá? E aí, todas as interfaces hoje, no mundo atual, né, elas têm uma coisa em comum: os navegadores. O que é o navegador? Chrome é o navegador, o browser, né, como queiram chamar, né? Browser é navegador, esse é o nome mais comum, né? O Opera, Safari, Google Chrome, o Firefox, né? O da Microsoft a gente não fala mais porque, né, ninguém usa, tá? E o curioso é que ninguém usa hoje, mas no início, quando eu acho que eu já comentei para vocês, lá em 97, quando eu comecei a usar a internet, comecei a desenvolver um sistema para a intranet da Ubras, o curioso é que só tinham dois tipos de browser: o Netscape, que nem existe mais também, mas foi o precursor do www, do HTML, né, dessa camada de interface, e o Internet Explorer. O Internet Explorer era rei, era o Internet Explorer 3.0, era o melhor navegador que existia. E hoje, né, várias tentativas da Microsoft, né, de fazer do navegador dela um navegador bom, né, não funcionou. E o que tem em comum todos os navegadores? Tem essa linguagem que vocês estão vendo,
que é uma linguagem, só que não é uma linguagem de programação, a gente vai ver isso, que é uma linguagem que é a linguagem HTML, tá? É uma linguagem de marcação. Todas as interfaces, todas, que rodam no browser, que navegam no browser, elas são construídas em HTML. E aí tem o HTML, né, apesar do nome HTML, mas ele, na verdade, faz parte de algo maior. Ele faz parte dessa tríade aí que vocês estão vendo. Ele faz parte desses né, três itens. HTML, que é o conteúdo, CSS, que é a aparência, e o JavaScript, que é a parte comportamental. Comportamental, o que é isso, né, Willis? O que é comportamento? O que é o comportamento de uma página HTML? Toda vez que você clica em alguma página, toda vez que você mexe o mouse e acontece alguma coisa, tudo isso é programado em JavaScript, tá? Então, é esse tripé. HTML, que é a parte de conteúdo, CSS, que é a parte de aparência, e a parte de comportamento é o JavaScript, tá? E aí, eu peguei essa definição lá do site oficial, né, do developer.mozilla.org. Eu já vou pedir para a Vanessa, amanhã, né, colocar esses dois materiais que nós já vamos terminar e colocar um exercício para vocês lá na área de vocês de acesso, tá? Quando a gente terminar esse material aqui, a gente já vai ter exercício para vocês e esses dois conteúdos vão estar lá, né, em forma de PDF lá para vocês. O HTML, né, esse código que você usa, essa quantidade de texto que você usa, que é uma linguagem de marcação, você usa para construir uma página, a estruturação, ele é todo estruturado, né? Ele tem vários elementos, onde esses elementos tem um elemento do título, tem um elemento de um parágrafo, tem um elemento, né, do cabeçalho da tua página, tem uma série de coisas, né, aonde é ali que vai estar teu conteúdo. Então, nós vamos ver do HTML mais simples aos HTMLs mais complexos, nós vamos começar a nossa jornada, né, a partir de hoje. Sendo que a gente sempre vai focar, né, dentro dessa jornada que a gente está começando hoje, a gente não vai focar no conteúdo HTML, JavaScript, mas nós vamos usar esse JavaScript para dar uma série de, né, habilidades para vocês resolverem as coisas. Ou seja, a parte de algoritmo, de lógica computacional, vocês vão aprender junto com o JavaScript, junto com o HTML. Né? E aí, quando chegar isso aí, eu vou dar um spoiler agora para vocês, quando chegar lá por determinada aula, o que a gente vai ver? Olha, agora nós vamos ver a parte de banco de dados. Aí, nessa hora, é que realmente a gente vai começar a olhar para o fim. O que é olhar para o fim? É olhar para a construção de um sistema. E a gente começa pelo banco de dados. Banco de dados, né, back-end, aí que a gente vai trabalhar no front-end e vai trabalhar no HTML. Agora, vocês só precisam saber que HTML é aquilo que vai compor a interface de vocês. JavaScript, esse conhecimento básico é necessário agora, até porque é mais simples de vocês assimilarem, mas vocês já vão ficando sabendo de antemão que nós vamos usar muito esse tripé, né, HTML, CSS, JavaScript, para quê? Com o propósito de treinar vocês para a resolução de problemas. Tá? Então, aqui tem um exemplo de CSS, daqui a pouquinho a gente já vai meter a mão num código, em alguma coisa, para vocês verem, né, esses conceitos na prática. Tá? CSS, como eu disse para vocês, é aquele que está a aparência da pessoa. Todo mundo tem, né, a mesma aparência, estou falando de seres humanos. Ué, eu sou diferente de ti, Willis, negativo. Você é parecido comigo porque você é da raça humana. Você tem 2 olhos, né? A gente é composto por várias similaridades. Só que a roupa que eu vi hoje
a aparência do meu cabelo é o meu CSS. Tá? Então, quando a gente trata de aparência, é o CSS. Tá? Então, eu posso estar vestido de gala, eu troquei a minha vestimenta de CSS para a cor, né? E para aquele traje de gala, porque eu vou, né, lá no tapete vermelho do Oscar. Tá legal? Então, tudo que diz respeito à aparência da tua aplicação está lá no CSS. E a parte comportamental, né? Como é comportamental? Clicou em alguma coisa, aconteceu tal coisa. Arrastou o mouse, aconteceu tal coisa. Fez uma seleção e deu um touchscreen lá na tela, aconteceu tal coisa. Tudo isso é de responsabilidade da parte comportamental da tua aplicação, ou seja, JavaScript. Tá? E isso também a gente vai ver desde o início, né? Desde os comandos mais básicos até a evolução. Não, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês agora, um parêntese que eu vou falar, beleza. Uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: deem a devida atenção às coisas mais simples que vocês vão ver a partir de hoje. Porque desse mais simples, se vocês entenderem mais simples, o mais complexo, não é nem, eu vou nem dizer o mais difícil, né? Quando a gente for avançando com essa dificuldade, opa, isso aqui é igual ao mais fácil. Isso aqui é igual ao que o William me mostrou lá no dia tal, é o mais simples. A entrada, processamento e saída, o princípio é o mesmo, né? Porque tem certas coisinhas, tem certos detalhes que, porque a solução é simples, porque o nosso código é simples, os desenvolvedores não dão a devida atenção e acabam cometendo erros infantis quando eles estão com um problema maior para resolver. Tá? Aqui um exemplo muito simples da linguagem HTML. HTML é uma linguagem, sim, né? Só que é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem para você resolver problemas, não é uma linguagem para você construir algoritmo, por exemplo. Tá? É uma linguagem de marcação, uma linguagem de conteúdo. Tá? E aí o conteúdo dela é a tag inicial e a tag final. Notem que as duas tags são iguais, só tem uma barra invertida na tag final. Tag de início, tag final. Percebam que eu estou falando tag, mas está escrito marcação, Iris, é a mesma coisa. Tá? Tag e marcação significam a mesma coisa. Tem algumas coisas na nossa área, na área que vocês estão entrando, que a gente tem que falar em inglês mesmo. A gente não vai falar marcação, a gente vai falar tag. Tá? Porque é comum na nossa área, e é comum, e eu vou falar para vocês essa questão, né, do nosso informatiquês. Tá? A gente traduz pouca coisa, usa termos, né, até constrói palavras que não existem, né, ou apelida coisas que não existem, né, no português, mas acontece em inglês, né? É engraçado, mas profissionalmente, né, quando você estiver no ambiente profissional, você tem que procurar falar a maneira correta das palavras, tá? Não sei se vocês se lembram lá quase no final, quem foi lá no evento, deu acesso negado a uma tabela lá no final, que eu estava mostrando lá. Aí, deu Daniel, né, que é justamente denied. Aí apelidaram já o negócio de Daniel, quando você não tem acesso para você acessar determinado conteúdo. Tá? Então, HTML, linguagem de marcação simples, e aí notem qual é o erro. Aqui, ó, eu troquei a palavra marcação por tag. Só isso. É a mesma coisa, e a partir de agora, a gente vai chamar tag. Tá? Tem um detalhe e uma curiosidade no HTML, que é o seguinte: o HTML, como ele não é uma linguagem
muito rígida, vou falar assim, se eu esquecer esse H1, aí ele vai entregar, ele vai mostrar isso como... esse H1 é uma tag de título. Né? Geralmente, quando você olha né? Olha aqui, ó. Qual é o H1 dessa placa aqui? Ó? Não perturbe. E aí ela está de vermelho, porque ela está de CSS vermelho e a letra branca. Tá? Agora, esse texto aqui mais embaixo está com uma determinada fonte, não está de H1. Outra tag foi utilizada aqui, outra estilização CSS foi utilizada aqui também. Tá? Então, tudo que vocês olharem a partir de agora, em qualquer site que vocês estão navegando, ou forem navegar, adivinha o que tem por trás? HTML e CSS. Tá? E aí, esse que a gente vai ver hoje é exatamente esse exemplo que a gente está vendo na tela aí. Tá? Aonde... Deixa eu só adiantar aqui uma, para vocês verem como é dividido o HTML. O HTML, o documento HTML, ele é dividido da forma mais básica possível. Ele é definido por head, que é essa área aqui que vocês estão vendo, tá? Que eu estou passando o cursor do mouse aqui, ó, head, final, barra head. Todo o conteúdo dessa cabeça aí, tá aqui dentro, ok? Aqui dentro tem title, que significa o título da página. Ou seja, aquele topozinho que fica lá na janela do browser, aquele topozinho lá, é o title. Tá? Aí eu tenho um link para o meu CSS. Olha, eu vou usar aquela estilização. Tá? Nós vamos ver isso tudo de maneira simples, prática, com a devida velocidade, mas eu estou explicando logo para vocês o que tem aí. Isso é uma página mais simples possível. O que tem no meu head? Título, o link para o CSS. Olha, eu vou usar roupa tal. A roupa está aí no link. Tá? E o script de comportamento. O script de comportamento, ou seja, o comportamental, as ações dessa minha página vão estar aí no script.js. Ok? Então, e percebam, title barra title, link barra link. Willis, o link não tem. É verdade, o link não tem. Vou já explicar por que não tem. Script barra script. Tá? O link não tem, mas vocês podem se aperceber que bem aqui no final tem uma barra invertida e um sinalzinho de maior. Alguns poucos comandos, algumas marcações do HTML não precisam que você faça o link barra link, ou seja, tag inicial, tag final. O link é uma delas. O BR é outra delas, que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque ela não tem conteúdo. Não vai ter conteúdo dentro de uma quebra de linha, não vai ter conteúdo entre o link barra link. Por quê? Porque a caracterização, o endereço do link, onde está a minha roupa, já está dentro da própria tag. Então, ele não precisa de um fechamento. Então, ele fecha ali mesmo, nele mesmo. Tá? O script seria outro, só que o script pode ter algo dentro de um script barra script. Por isso que ele sempre tem a tag inicial e a tag final. Legal? O head e barra head. Beleza, fechou aqui. E aí, se você olhar, tem um HTML aqui em cima. Esse HTML fecha aqui embaixo com barra HTML. Tudo está dentro, Tudo está dentro desse escopo do HTML. Tem o head, tem o body, que é de corpo, ou seja, qual o corpo do meu conteúdo. O corpo do meu conteúdo é o quê? H1, o título, uma linha de parágrafo,
né? Hora de aprender a codar, e a imagem. Imagem, tá? SRC, tá ali o endereço da imagem. Tá? Ok? Então, eu tenho, né, três tags aí, né? Não é tag, tá? É tag. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar um site para vocês para a gente, né, aprender como é que se pronuncia de maneira correta, né, essas palavras, que é importante. Tá? Então, tem H1, parágrafo, barra parágrafo, e o IMG. Se vocês notarem o IMG, também não tem tag de fechamento. Por quê? O IMG, ele serve para você colocar a imagem. A imagem que vai aparecer na tela, né, ele está aí dentro desse conteúdo aqui do SRC. Tá? E esse aqui é o endereço da imagem. Olha aí, eu vou já voltar naquela tela lá que eu comecei a falar sobre isso. Mas o CSS, para mostrar para vocês, o CSS ele muda a roupa, né? Muda o conteúdo, muda a aparência do conteúdo do teu HTML. Legal? Vou voltar para cá, porque a gente vai ver exatamente esse cara aqui, tá? Que é o que a gente avançou. Head, barra head, né? E o conteúdo, está aqui a imagem, a gente vai ver esse exemplozinho aqui, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Tudo tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Então, onde é que a gente vai praticar isso, né? Nós vamos praticar nesse endereço aqui, tá? No replit.com, né? Isso aqui, esse serviço, ele começou, né, há algum tempo aí, né? Já tenho, acho que quase mais de 5 anos, com certeza, porque eu já usava isso aqui há muito tempo. E ele foi evoluindo, ele tinha poucas linguagens, ele era só para JavaScript lá no início, e ele foi se aprimorando. Hoje eu tenho mais de 50 linguagens, né, sem gastar 1 segundo de setup. Tá? Ele é para pessoas iniciantes e para pessoas, né, que estão trabalhando, que eu, por exemplo, quando eu quero mandar um código para uma pessoa do meu time, eu digo, ó, usa esse repositório que está lá o código que você está precisando. Então, são pedaços de código, são trechos de códigos em mais variadas linguagens possíveis, aonde você não precisa perder tempo com o setup. Ah, Williams, mas a gente vai precisar configurar na sua máquina o setup, o Visual Studio, ou alguma coisa assim? Aí a resposta para vocês é, vão precisar. Só que nós não vamos perder tempo com isso agora. Meu objetivo, o objetivo da Code é fazer com que vocês entendam. Por quê? Instalar, configurar direitinho, cara, isso daí depois a gente faz e, né, qualquer um vai conseguir ajudar vocês, né, não desmerecendo ninguém, mas é fácil. Por mais que dê problema na configuração, né, da máquina de vocês, já é fácil de resolver. Tá? O mais importante agora é vocês aprenderem, né, a codar. O mais importante é aprenderem a saber o que é um banco de dados, saber o que é um back-end, saber o que é um front-end. Esse é o mais importante. E eu estou preocupado com isso. Entendeu? Então, a gente vai começar imediatamente, né, sem precisar, sem, né, se preocupar com setup. Tá? Todo mundo já escutou aqui na linguagem e sabe da existência da linguagem Java, né? Sim? Sim, sim. Beleza. Cara, é um parto configurar um ambiente em Java. Você perde um dia. Simplesmente você perde 1 ou 2 dias para configurar um ambiente em Java. Né? E aí, e tudo isso que eu vou falar para vocês, são experiências que eu já passei. Tá? E o Java era tão complicado, que pessoas se especializaram em montar setup de Java. O cara só sabia fazer isso. Eu contratei uma pessoa uma vez,
porque a gente tinha um projeto em Java, né, para desenvolver, e o cara, né, ele foi contratado, eu contratei ele algumas horas só para montar o setup. Só para montar o setup, só para buildar. Cara, que isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Você perder tempo, 1 dia e meio, o cara ainda era meio pano preto, né? Para você, que aquilo ali era o ganha-pão dele, né? Para você configurar todo o ambiente. Não existe mais isso. Então, não existe mais espaço para esse tipo de coisa, tá? E o ambiente que nós vamos usar, quando chegar a hora de a gente montar, também não tem nada de complicado, né? Tem tutoriais que nós já gravamos só para vocês, né? Tutoriais e o nosso suporte, né, aqui dos meninos, só para você, né, para, na hora que tiver configurar de maneira certinha aí o ambiente para vocês, tá? Mas o Replit, vocês vão ter que, né, instalar agora. Eu vou deixar algumas instruções no final para que vocês criem o usuário de vocês lá no Replit, tá? Eu vou passar aqui no chat, né, vou passar lá no grupo esse endereço aqui para vocês criarem, todo mundo criar o seu usuário lá. O uso é free, é gratuito, né? Os códigos de vocês vão ficar disponíveis para as pessoas. Me engasgando aqui. O código vai ficar disponível para vocês, né, e para outras pessoas, justamente para vocês fazerem essa troca, tá? Antes de eu adiantar aqui, né, isso já é a nossa próxima aula, tá? Nessa próxima aula a gente vai ver aqui, ó, só para diminuir um pouquinho a ansiedade de vocês, né, na quarta-feira eu vou passar um exercício para vocês, não vai ter aula, porque aulas, como eu prometi, só lá em abril, né, até porque a gente está, né, essas pessoas que vão entrar dessa mesma turma de vocês, né, vocês não vão ficar atrasados, eu vou fazer um aulão com elas num sábado qualquer, e aviso todos vocês se vocês quiserem participar, porque eu vou revisar tudo isso, tá? Para a gente entrar, né, no mesmo nível que essas pessoas que estão entrando ainda na turma, tá? Mas a partir da semana que vem a gente vai ter aula segunda e quarta. Mas nessa quarta a gente, né, eu vou passar um exercício para vocês, aonde eu vou corrigir o exercício no sábado, tá? Então eu vou passar um exercício para vocês daquilo que a gente vai ver hoje, tá? E vai ser corrigido, tá bom? Então, a nossa próxima aula da segunda que vem, a gente vai continuar daqui, né? Daqui, exatamente daqui. Mas a gente vai ver esse HTML, né? Que a gente viu aí, que é justamente este aqui, tá bom? Deixa eu só, enquanto eu abro aqui, vou mostrar um negócio para vocês aqui. English. Né? Esse site aqui, e eu acho que mais 1 mês, 2 meses, vocês vão começar a ter aula né, de inglês técnico, de inglês voltado para a área, né, tecnológica, voltada para a área de desenvolvimento, tá? Então, esse site aqui, a professora lá, né, vai mostrar para vocês, mas eu vou mostrar e vou pontuar. Geralmente eu participo dessas aulas de inglês também, né, justamente para falar da importância, para falar, né, de como a pronúncia, até numa conversa técnica só de brasileiros, ela faz parte, né? É feio você pronunciar errado, tá? É feio, né? Você pode até, né, eu não sou Caxias, por exemplo, firewall, é firewall, tá? Mas tag, você não vai falar tag, você não vai falar tag, tá? Então, algumas coisinhas básicas, né, a gente vai procurar falar, né, da maneira certa, porque isso, né, também faz parte, né, de você ser um profissional que preza pela qualidade do teu serviço, tá? Aí esse site aqui que eu vou mostrar para vocês também, quando acabar a aula eu mando para vocês. Olha o que ele faz.
eu digito uma palavra aqui, e aí ele vai procurar lá no YouTube pronúncias, trechos de vídeos com essa palavra, para você escutar no padrão americano, no padrão do Reino Unido ou no padrão da Austrália, que também fala inglês. Tá? Eu acho que vocês vão estar escutando meu áudio. I'm going to tag you. Do you want to be tagged in it? In the Tag Rugby World Cup, I would describe it as a bittersweet. It's true. I don't want to tag this drug as evil products from the devil, but this is a little bit like that. Estão escutando o áudio? Sim, dá para ouvir. Beleza. Deixa eu botar só em inglês. It's true. I don't want to tag this drug as evil products from the devil, but this is a little bit that you can't put a price tag on those relationships. Very well said. Thank you very much. And that generically called document, below which is the root HTML element or tag HTML, each of which then has two children, head and body. Tá? Isso daqui é só algumas coisas que a gente, né, precisa falar, né, com a pronúncia correta. A gente vai sempre, né, pontuar isso para vocês. Deixa eu abrir aqui. É bom que vai ficar gravado, que eu tenho duas contas no Replit, tá? Eu tenho uma conta no meu luidescampos@gmail.com e uma conta no meu wcampus@direto.tech. Eu vou abrir a conta que está lá no wcampus, só para vocês verem uma coisinha que vocês vão poder fazer, tá? E eu quero que vocês façam. E é bom que vai ficar gravado e filmado, né? Para vocês olharem e, opa, não consegui fazer, volta lá no vídeo e olha, né? E que você vai ter a reprise disso que eu vou falar agora. Eu vou dar alguns endereços para vocês de Replit meu, de repositório de linguagem, né? Minha, né? Do meu repositório, e eu vou passar para vocês. Vocês vão acessar esse repositório e vai ter a opçãozinha lá de dar um fork, né? De você garfar, no bom sentido, aquele teu código, trazer esse código que é de uma pessoa para a tua conta, que é isso que eu vou fazer agora. Tá? Eu vou procurar aqui aquela... Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui. O enderecinho certinho, né? Tá aqui, esse é o endereço. Ó, esse é o endereço, né? E aí eu vou mostrar para vocês, depois eu vou garfar na minha outra conta esse endereço aqui. Então, eu vou passar isso aqui para vocês, né? Vou até passar logo. Tá? E o site do English. Então, olha lá, eu tenho aqui, né, o meu primeiro HTML, aonde está aqui, ó, HTML, abre e fecha. O Replit, vocês vão criar a conta, pode estar associado à conta com o Gmail de vocês, não tem problema nenhum.
tá? Ele é um editor de texto, ele é o que a gente chama de IDE, que é um ambiente de desenvolvimento, ou seja, todo um environment, todo um conjunto de páginas, um conjunto de... né, igual como o Word é um ambiente para você editar texto, o Excel é um ambiente propício para você, né, criar uma planilha, aqui é um ambiente para você codar, tá? Simples assim, né? Ok? Então, aqui eu tenho o head e o body, tá? Eu tenho HTML barra HTML, tenho head barra head, e eu tenho body barra body. Isso aqui é um simples editor de texto. Esse conteúdo poderia ser feito em um simples editor de texto. Eu vou abrir um editor de texto aqui, ó. Isso está aqui. Então, todas as linguagens, né, eu posso fazer ela no bloco de notas. Eu posso fazer ela no editor de texto simples. Né? Só que no editor de texto simples eu não vou ter a ajuda necessária, né? A ajuda que eu... Né? Não quero só... Que eu tenho dentro de uma IDE. Tá? Que é esse tipo de recurso, por exemplo. Quando ele percebe que tem uma tag de início, né, e é uma tag de fechamento lá do HTML, ele simplesmente coloca para recolher, né, justamente para ficar mais legível para você. Está aqui o HTML na sua forma, né, mais simples. HTML lá em cima, fecha o HTML aqui embaixo, head, body, barra, body. Então, o que eu vou fazer? Eu vou garfar isso aqui na minha outra conta. Aqui é a minha outra conta. Vou dar o Enter aqui, ó. Peguei o endereço, que é exatamente o que vocês vão fazer. E vai aparecer assim, né? E aqui tem um botão aqui, ó, de fork, ó, tá vendo? Esse fork é justamente a garfada, né, que vocês vão fazer. Aí ele vai pedir o nome e já vai colocar isso na conta, na conta de vocês. Ok? Eu vou deixar esse HTML muito simples aqui, exatamente como está da apresentação que vocês viram. E eu quero que vocês garfem esse aqui, tá? Porque se vocês garfarem o outro, ele tem coisas que nós não mostramos ainda. Nada impede de vocês olharem, né? Mas esse aqui está mais simples, exatamente com o ponto que nós vimos lá, tá? Então, vou apagar aqui, ó, H2, vou apagar aqui a lista, vou apagar aqui o nome, vou deixar a imagem, vou apagar essa outra coisa aqui. Pronto. Uhum. Esse aqui é o que eu quero que vocês garfem. Ok? Aí esse aqui está exatamente igual ao que está lá, tá? E eu vou tirar aqui o JavaScript. Esse aqui eu vou deixar. Deixar só o alerta aqui. Não, tirar tudo, que não vai ter comportamento nenhum. Pronto. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho H1, Hello Code, né? Eu tenho parágrafo, né? Hora de aprender a codar. Qualquer aprendizagem é baseada em prática, né? Esse é o seu segundo parágrafo, tá? Eu vou colocar aqui o P é de parágrafo. Notem uma coisa legal, é o seguinte, olha, quando eu começo a digitar a tag, ele já automaticamente coloca a segunda, tá?
Willis, ele vai entender porque não está na mesma linha? Vai. Na verdade, lembre-se que quem traduz isso, quem mostra isso daqui, é o browser, tá? É o navegador. Então, ele vai traduzir aí, vai traduzir certinho, tá? O que eu posso fazer aqui é dar uma formatada visual para o ser humano que está olhando para o código, tá? Aí eu tenho uma imagem, barra HTML. Se eu der run aqui, né, e clicar nesse endereço, vai aparecer exatamente assim, né, como vocês estão vendo na tela. Willis, por que está assim, com a fundo preto, né, a letra amarela, né, o outro está fundo azul claro? Adivinhe por que está assim? Porque o CSS está assim, simples assim. Tá? Então, eu vou tirar o CSS só para vocês verem, né? O CSS de vocês está exatamente aqui. O código de vocês ainda é enjoado, né? Está aqui o CSS. E eu vou apagar o CSS aqui, não é porque eu sou malvado, não, tá? Mas eu quero que vocês vejam sem nenhum tipo de, né, de aparência. Tá bom? Beleza? Para terminar hoje, a gente vai colocar uma aparência só, né? E aí a gente vai aprender como é que a gente coloca uma aparência dentro do HTML. Então, a aparência... Isso aqui que vocês estão vendo é novidade, né? Ele não era assim, ele não podia, ele não deixava, né, as coisas abertas aqui, ó. Ele está deixando as coisas abertas, né? Olha que legal, ó. Isso é muito bacana porque isso dá, né, uma navegabilidade para quem está desenvolvendo fantástica, tá? Então, olha aqui, no CSS, está aqui, ó, está tudo dentro. Aqui é a área de arquivos que vocês têm, aqui é a área de codar, aqui tem um preview do que acontece, tá? E aí, nesse CSS, eu vou, né, alterar apenas o H1, tá? Eu vou alterar, eu vou colocar o H1, essa letra do H1 aí de vermelha. Aí, olha como é que é, H1, tá? Abre e fecha a chave, né? E aí eu coloco aqui, color, red. E salvo. Dou o run aqui. Olha o que apareceu aqui embaixo. Hello coders de... Se eu der atualizar aqui, vermelho. E assim sucessivamente, né? Então, se vocês quiserem brincar já de CSS, de mudar as coisas, vocês já podem fazer isso com esse trechinho de código que a gente viu, né, hoje. Beleza? E aí, só para... Tá tranquilo para todo mundo? Assim. Beleza. Então, só para dizer que a gente não viu o JavaScript, eu vou colocar um comportamento aqui nessa página de um hello world. E, evidentemente, né, o famoso hello world, que todo mundo que inicia numa linguagem, né, faz. Esse hello world é um pouquinho diferente, que eu botei ele no script.js. Antes da página carregar, ele vai aparecer. Tá legal? Então, ó, vou dar um refresh aqui. Hello world. Hello coders. E pronto. Esse era o único comportamento desse JavaScript. Era no momento que ele aparece, no momento que o HTML aparece, ele, né, dispara o teu hello world lá em cima em JavaScript. Beleza, galerinha? Beleza. Dúvidas?
Tudo Não. certinho até agora? Sim, tudo certo. Eu tenho dúvida, Willis, mas a Pode minha falar. dúvida é com relação à plataforma, na verdade. Então eu posso esperar tu encerrar a aula, fazer toda a conclusão e eu posso perguntar logo na sequência, tá bom? Não, pode perguntar logo, não tem problema. Tá, é porque na plataforma lá do Code for Future que eu tenho, a única aula que eu vi lá foi a de pensamento computacional, então eu não sei se as lives, para onde está indo, na verdade, as lives, como a de sábado, por exemplo, se já foi postada, para onde ela está indo, porque nessa plataforma eu só consegui encontrar essa aula 1, que foi de pensamento computacional. Eu queria saber se está correto ou se eu estou perdendo alguma coisa, estou clicando em algum Gabriel, lugar errado. falta te darem mais um cupom, que deve estar no teu e-mail, mas eu vou pedir para o pessoal, né, para a Vanessa, para lá no grupo, para ativar lá, né, o teu cupom, tá? Tá bom, então. Obrigado, eu agradeço. É só isso, é simples de resolver. E o Douglas também. Cadê o Douglas? Vou colocar o Douglas. O resto da galera está tranquila? Tranquilo. Sim. Willis, Oi, pode falar. sobre avaliação, como é que vai funcionar? Por exemplo, assim, vocês vão passar projetos, né? E os projetos eles vão ser corrigidos individualmente, cada aluno vai ser avaliado o seu código e tudo mais. Como é que vai funcionar? Vai ser das todas as maneiras possíveis e imagináveis que vocês pensam. A gente vai passar trabalhos individuais, trabalhos em grupo, códigos, lista de exercícios que você vai ter que entregar. Vai ser dado feedback para cada um de vocês, entendeu? Por e-mail. Tem um e-mail só para vocês mandarem as coisas para receberem o feedback nesse e-mail, tá? Então, quando tiver que dar feedback, tá? Com código simples não precisa dar feedback, né? Mas o código algo mais complexo, né? Uma tarefa mais trabalhosa precisa dar feedback, tá? E os trabalhos em grupo, né? Que são, na verdade, mini sistemas que a gente vai começar a desenvolver. Tudo isso vai ser pontuado. Beleza. Caiu? Eu coloquei lá no grupo para ver um cupom de acesso para o Gabriel e os outros que não têm acesso às aulas que estão ficando gravadas. Beleza, galerinha? Beleza. Então, Beleza. pronto. Na quarta-feira a gente não vai ter encontro, mas eu vou passar exercícios para vocês. E sábado eu vou corrigir. Fechou? Fechou. Uma excelente semana para todos nós. Tá legal? Abraço. Boa Valeu, noite. professor. Boa noite. Boa Boa noite. noite.